Olá, segunda série! O professor Euler está de volta aqui com mais uma aula. Nesse momento eu gostaria de agradecer a sua participação, tá bom? E peço que você continue aí nos assistindo. Nossa aula hoje, quarta-feira, dia 19 de maio, nós estaremos fazendo a continuidade dos nossos estudos na parte de matemática, certo? O professor Euler vai estar explorando com vocês aí o conteúdo da parte dos sólidos, né? Mais especificamente do cilindro, certo? E a gente vai estar citando com vocês algumas fórmulas, algumas aplicações e com certeza trazendo para vocês aí as formas, né, que nós podemos utilizar para resolver qualquer situação que envolva esse corpo redondo, né? Então, de uma forma geral, gente, nós estudamos na aula anterior sobre os prismas, né? E falamos aí a fórmula para o cálculo da superfície e também o cálculo do volume do prisma. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a área da superfície de um cilindro, né? E na próxima aula, consequentemente, nós estaremos falando aí do volume do cilindro. Bom, a parte aí que vai estar sendo citada hoje é dividida, né? Nós temos aí a divisão em relação à geometria espacial. Temos prismas, pirâmides e corpos redondos, tá bom? Quais são os corpos redondos, professor? Esfera, cone, cilindro, tá bom? Esses três aí fazem parte dos corpos redondos. E por que eles são chamados de corpos redondos, professor? Porque na planificação deles, né, nós não temos nem aresta nem vértice, certo? Então, essas figuras são compostas somente por faces, certo? E é claro que as faces deles vão ser polígonos, né? Então, na aula de hoje, eu quero que você acompanhe aí no livro didático de vocês, tá? A gente vai estar fazendo aqui um resumão daquilo que o livro de vocês traz e também trazendo a informação adicional que é o nosso objetivo, né? Sempre está trazendo para vocês aí a informação que o livro não trouxe, tá bom? Olha só, nós temos aqui na página de número 50, tá bom? A nossa aula de hoje. Cilindros. Vamos falar de cilindros. Professor, cilindros é o cilindro de gás? Sim, é um exemplo de cilindro, o cilindro de gás, né? Que esse ano foi muito utilizado. Infelizmente, né? Muita gente não teve acesso a cilindros, né? Mas cilindro, gente, de uma forma geral, é essa figura aqui, tá bom? Então, na sua casa, com certeza você tem vários exemplos de cilindro. Uma lata de leite, uma lata de Nescau, a sua garrafinha, um copo, né? Um copo descartável, enfim, temos N exemplos de cilindro em casa, né? O cano PVC, PVC não, o cano aí de água, né? São exemplos de cilindro, uma barra de ferro também cilíndrica, enfim, existem vários exemplos. E o objetivo principal da nossa aula de hoje, além de identificarmos essas figuras, né? E saber qual é a função dela, nós também vamos estar fazendo aqui o estudo da área da superfície, né? Mostrando para vocês como é que surgiu a ideia do cilindro e também fazendo para vocês aí uma forma de exemplo, né? Uma amostragem de como é que é feito o cálculo da área da superfície de um cilindro. Na aula anterior, como eu citei para vocês, nós falamos sobre o prisma. E o prisma nós tínhamos lá, para determinar a área total, né? Seria a área da base mais a área lateral. Aqui também não é diferente, tá bom? É claro que a gente precisa primeiramente conhecer os elementos do cilindro. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem aqui esse GIF, né? Que representa essa parte que nós vamos estar fazendo hoje. Mas não significa totalmente a situação, né? Mas é uma situação em que muitas vezes você olha para o quadro, o professor só tem um 2 mais 2. E de repente você olha, né? E já tem aí um quadro cheio de cálculos, né? Então não se assuste não, porque a nossa aula é bem legal aqui e você não vai ficar tão assustado. Vamos lá. Exemplo de cilindro. Vocês podem observar aqui, ó, nós temos essa caixa d'água, certo? Temos também aqui, ó, uma lata de tinta, como vocês podem perceber. Temos também aqui, ó, uma lata de Fanta, de refrigerante, né? Temos também, ó, a latinha de batata, que vocês com certeza já conseguiram visualizar ou consumiram alguma. Temos também aqui, ó, o cilindro de gás, né? E uma lata de Nescau. São alguns dos exemplos que tem um formato cilíndrico, né? É claro que existem muito mais, né?
Então, observando essas figuras, nós podemos observar que há algo em comum entre elas. O que é comum, professor? Elas possuem base, né? No caso, superior e base inferior. E a lateral dela aqui é composta por um polígono chamado quadrilátero, né? É um polígono quadrilátero. E geralmente são retângulos, gente. Bom, então, pensando nessa ideia, eu vou trazer para vocês aqui a seguinte informação. O que são cilindros? São sólidos geométricos classificados como os corpos redondos, pois se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, eles rolam, tá bom? Então, tá aqui a definição. Peguem seu caderno aí, copie essa definição que ela é muito importante, tá bom? Quando perguntar para vocês o que são cilindros, vocês já vão ter aí a resposta na mente, né? São sólidos geométricos classificados como corpos redondos, né? Então, quais são os corpos redondos mesmo que eu citei agora há pouco? Quais são? Repita comigo. Cilindro, esfera e o cone, tá bom? Então são 3 corpos redondos que a gente vai estar estudando aqui todos eles. Então vamos lá. Temos aqui a formação, gente. Essa aqui é uma parte muito boa. E esse GIF que o professor trouxe aqui, ele mostra como é que é formado o cilindro. Bom, então a ideia na parte histórica matemática diz o seguinte, né? Isso aqui é a parte do estudo da geometria, né? Se deve muito aí a grande matemática, né? E houve um matemático que ele pegou uma figura, certo? Ele pegou um retângulo e ele colocou em uma arte. Quando ele girou esse retângulo, ele observou que o giro desse retângulo 360 graus, ele formava essa figura. E essa figura ele nomeou como cilindro, tá bom? Então, quando você gira bem rapidamente um retângulo, no sentido aí 360 graus, a formação da rotatória dele giratória forma um cilindro, né? Então, se você pensar aí em relação a essa parte que é formação, pegue aí um exemplo de uma porta de um banco. Quando essa porta ela gira totalmente 360 graus, o formato ali em relação a ela é um cilindro, né? E vocês vão perceber que isso é verdade, tá bom? Bom, então a formação aí em relação ao cilindro vocês podem verificar, ó, é um retângulo, né? Tem retângulo, observe que temos um retângulo, certo? E também temos aqui, ó, um círculo em cima e um círculo aqui embaixo, que vamos nomear daqui a pouco esses elementos, tá bom? Então, aqui em relação à abertura do cilindro, né, nós temos a planificação dele, vai ser um retângulo e 2 semicírculos, tá bom? Então, essa aí é a nossa definição para a formação do cilindro. Vamos lá, conhecer os seus elementos. Quais são os elementos do cilindro? Tá aqui, gente. Temos a base superior e a base inferior, como vocês podem verificar, né? São bases. Temos o raio. O raio, como vocês conhecem, o raio em relação a um círculo é a medida que sai do ponto central até a borda da circunferência, né? A altura do cilindro, como vocês podem verificar aqui, ó, a altura. E temos também a geratriz, né? Essa geratriz aqui fica na lateral, tá bom? Então, gente, esses elementos são os elementos principais aí em relação à formação de um cilindro. Então, vamos lá. A base desse cilindro é composto aqui por 2 círculos, certo? Pergunto a vocês, qual é a área do círculo? Vocês sabem? Ah, professor, eu não sei. Bom, se você não sabe, não vai estar aqui no meu slide, então você já pegue seu caderno e anote aí, gente. A área do círculo é πr ao quadrado, tá bom? Para calcular a área de um círculo, basta multiplicar π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então, a área de um círculo é πr ao quadrado, certo? Agora, nós temos outra informação. Gente, desse ponto aqui, ó, de uma borda até outra borda, passando pelo ponto central, nós chamamos de diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, se uma questão falar para vocês bem assim, o diâmetro de uma figura mede 10 centímetros, quanto que mede o raio? Mede 5, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, automaticamente você vai saber que é 5, né? Bom, então, geralmente nós vamos estar utilizando aqui as seguintes fórmulas. Área do círculo, que é πr ao quadrado, certo? E área do retângulo, que é
base vezes a altura. Área do retângulo, base vezes a altura. Área do retângulo, base vezes a altura. Área do círculo, πr ao quadrado. Área do círculo, πr ao quadrado, certo? Então, basta ter esses elementos, você conseguirá resolver aí o cálculo da superfície, tá bom? Só lembrando que é da superfície, ou seja, a área, né? A área da superfície. Então, se a pergunta pedir para vocês assim, a questão, né? Calcule a superfície desse cilindro com a seguinte medida, você vai calcular a área total em relação à base superior, à base inferior e também a lateral aqui, certo? Bom, então, observem aqui no nosso próximo slide. Temos aqui, gente, dois tipos de cilindro. Existe o cilindro oblíquo, que vocês podem verificar que a altura fica aqui fora e a giratriz fica na lateral. E temos o cilindro reto, certo? E a giratriz fica na própria altura, certo? Bom, observe que o raio ele parte do ponto central até aqui na borda da circunferência. E como é chamado aqui esse item, professor, é o eixo, tá bom? Esse aqui é o eixo. Então vamos lá para os elementos. Então não esqueçam, existem dois tipos de cilindro, o cilindro oblíquo e o cilindro reto, né? Vamos lá para as fórmulas. Isso aqui eu quero bastante calma para a gente entender bem legal. Não precisa pressa aqui. Deixa eu até afastar aqui o nosso... Beleza. Olha só, turma. Cilindro circular, né? Área da superfície. Está aqui o cilindro, certo? Esse aqui é o cilindro. Essa aqui é a planificação de um cilindro, certo? Observe que eu falei agora há pouco, ó. O cilindro aqui vai ser dois círculos. Observe aqui, ó. Nós temos dois círculos, certo? E aqui, ó, essa figura ela é um retângulo e esse comprimento todo aqui, né, é 2πr, certo? Esse comprimento todo aqui é 2πr. Bom, o h é a altura, como vocês podem perceber, né? Ela está internamente. Eu quero que você pegue agora as fórmulas que o professor irá passar para você anotar no seu caderno, para você ter essa informação na hora que a questão for solicitada a você já tem essas fórmulas. Vamos lá. Se uma questão pedir para você calcular a área da base, a área lateral ou a área total, você precisará conhecer essas fórmulas. Pergunto a vocês, qual é a base do cilindro? Que figura é essa que está na base? É círculo. Então, a área da base de um cilindro é calculado pela fórmula do círculo. Mas eu pergunto a vocês, quantos círculos nós temos aqui em relação a essa figura? Nós temos 2, então geralmente aqui, ó, você vai multiplicar por 2, porque o cilindro ele vai ter duas bases, né? A base superior e a base inferior. Então a área da base de um cilindro é πr ao quadrado. Essa aqui é a fórmula para calcular a área da base de um cilindro. Não esqueça, sempre vai ser essa fórmula, tá bom? Temos também a fórmula para calcular a área lateral, que é essa aqui, ó. Então, a área lateral é dada por 2πr vezes a altura. Mas, professor, o senhor falou que a área lateral é um retângulo, certo? E a área do retângulo é base vezes a altura. Mas eu pergunto para vocês, quanto mede essa base aqui? Essa base mede 2πr, certo? E a altura mede h. Então, a área lateral vai ser 2πr ao quadrado. Lembrando mais uma vez que o π aqui, ó, nós vamos utilizar como 3,14 aqui no nosso estudo matemático, né? Então não esqueçam, π é 3,14, tá bom, turma? Beleza. Descobri a área da base, descobri a área lateral, agora eu posso calcular a área total. E a área total é dada por área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base, professor? Porque são 2 círculos, né? Então, são 2 vezes a área da base. Então, a área lateral nós já temos aqui a fórmula que é 2πr. Vai multiplicar, né? Vai somar, na verdade, com 2 vezes a área da base. Lembre-se que o 2 ele passa multiplicando, né? Por isso vai ficar dessa maneira a fórmula, tá bom? Então, R que é o raio e H que é a altura. Lembrando que esse raio pode ou não pode ser dado na questão, tá? Se ela lhe der o diâmetro, automaticamente você já vai ter o raio, tá bom?
Beleza, turma? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então essa parte aí na forma do cilindro, né? Não temos dúvida. Acredito eu que vocês conseguem aí fazer essa diferença, né? Então observe, aqui nós temos a figura e aqui nós temos ela planificada, cilindro, e aqui a planificação do cilindro. Então, se vocês depararem alguma vez com uma questão que pede para você analisar a planificação de um cilindro, você já tem aí, ó. Nem toda vez ela vai ficar nessa posição. Poderá ficar um aqui, outro aqui, tá bom? Um pode ficar aqui, outro aqui, enfim. Mas se tiver esse formato aqui, ó, 2 círculos e um retângulo, a planificação será de um cilindro. Quando você abre uma lata qualquer, você vai ter essa figura, tá bom? Digamos que você tem aí uma lata de leite, você tem a tampa e você tem o fundo da lata, né? Então você retira a tampa, está aqui, e você retira o fundo, está aqui. Quando você corta aqui, ó, a lata ao meio, né? Passa um corte aqui, você vai abrir essa lata, ela vai ter esse retângulo, tá bom? Tudo bem, turma? Tranquilo? Tranquilo, né? Bem joinha. Então, vamos lá para os exemplos? Acompanhe aí. Temos agora aqui os exemplos com explicação, né? Então, explicação com exemplo. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Um cilindro equilátero tem altura de 10 centímetros. Calcule. Gente, um cilindro equilátero. O que significa equilátero, professor? As medidas dele são iguais, tanto em relação à base, quanto em relação à altura e também temos aí o nome que eu acabei de falar agora há pouco para vocês. A altura, deixa eu só lembrar aqui com vocês, geratriz, né? Então, um cilindro equilátero tem altura de 10 centímetros. Eu vou trazer aqui uma figura para vocês verem como é que é esse cilindro equilátero. Tá aqui, ó, cilindro equilátero. A altura é igual a 2 vezes o raio, certo? A altura aqui, ó, ela é incongruente, né, ao 2 vezes o raio. Ou seja, a altura é congruente à medida do diâmetro, certo? A altura é igual à medida do diâmetro. Para essa questão, gente, cuidado, tá bom? Então, o cilindro equilátero tem altura de 10 centímetros. Então, se ele tem 10 centímetros aqui de altura, quanto que mede o raio? Bom, se o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio mede 5 centímetros, tá bom? Porque 5 mais 5 é 10. Então, aqui mede 10 e aqui mede 10. Então, o meio aqui, né, que o raio vai do meio até a parte da borda, da circunferência, é igual a 5. Beleza. Conhecemos aí os elementos. Então, a altura é igual a 10 e o raio é igual a 5. Queremos calcular, letra A, área lateral. E agora, professor, como é que eu faço para calcular a área lateral que eu não sei? Não, você já sabe sim. Tenho certeza que você fez aí a anotação da fórmula que o professor pediu para você anotar, né? Então, qual é a fórmula para a lateral, professor? Tá aqui, ó. Área lateral. Observe, não, note, né, que a altura desse cilindro equivale 2 vezes o seu raio. Aqui é a explicação, né? Portanto, H é igual a 2R. Pela fórmula da área lateral, temos, tá aqui, gente, a fórmula. 2 vezes π vezes raio vezes altura. Então, 2πr vezes H. Π, 3,14. O raio nós temos, que nós já acabamos de descobrir. E a altura também nós temos, né? Vamos lá fazer o cálculo. A área lateral é igual a 2 vezes π. Nesse caso, que é 2 vezes π, a gente repete. Vezes o raio. H, quem é H? O H está aqui, ó, é 2 raio. Então, 2 é raio, né? Mas, professor, eu posso colocar direto os valores aqui? Bom, se você é muito afiado aí na matemática, pode sim, sem nenhum problema. Não é errado fazer isso, tá? Pode colocar direto aqui 10, pode colocar sim, tá bom? Então, vamos lá. A área lateral é igual a 2 vezes 2 vai ser 4, 4 vezes πr ao quadrado. Bom, essa aqui é a área lateral sem fazer a substituição dos valores. Mas eu vou pedir para você colocar o valor aqui. Quanto vale o π? 3,14. Quanto vale o raio? 5. Então, 4 vezes 3,14. Quer dizer aqui, ó, 4 vezes 5 ao quadrado vai dar 25, né? 25 vezes 4 é 100. Tá bom? De onde saiu 100, professor? Não é milagre não, gente. Olha só. 4 multiplicou o raio. Mas quanto que é o raio? O raio é 5. 5 elevado ao quadrado é 25. 4 vezes 25 deu 100. O π a gente repete, centímetros quadrados, né? Então, quanto que é 100 vezes π? Se o π é 3,14, 100 vezes 3,14 é 314 centímetros quadrados.
Então, quanto mede a área lateral de um cilindro com 10 metros de altura, ou 10 centímetros de altura? 314 centímetros quadrados, essa aí é a área lateral. Ou seja, a área do retângulo é 314 centímetros quadrados. Tudo bem, turma? Tranquilo aí? Nenhuma dificuldade? Bom, se você tiver alguma dificuldade, daqui a pouco vai ser o momento de interagir com o professor e você pode estar eliminando essa dúvida. Vamos lá. Letra B, a área total. Bom, se a questão pedir para você calcular a área total, como é que eu faço? Bom, basta ter a área da base e também a área lateral, né? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Essa aqui é a fórmula para calcular a área total. Bom, então a área da base nós vamos ter, né? 2 vezes πr ao quadrado, que a área da base dessa figura aí é um círculo, como eu acabei de falar para vocês. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Mas a área lateral, nós acabamos de descobrir, a área lateral é 314. Quanto equivale o raio, professor? O raio é 5, né? Então, 2 vezes 3,14, 5 elevado ao quadrado vai ser 25, mais 314. Eu substituí aqui, turma, todos os valores numéricos. Tá aqui, o 2 repetiu, π, 3,14. R ao quadrado, que é o raio, né? 5 elevado ao quadrado é 25, mais 314. Bom, multiplicando esses valores aqui, ó, 2 vezes 25 vai ser 50. 50 vezes 3,14 dá 157, mais 314. Então, somando aqui, olha aqui, gente, área da base mais área lateral, nós vamos ter área total de 471 centímetros quadrados. Vou deixar aqui uma dica muito, mas muito e mega importante. Qual é essa dica, professor? Toda vez que vocês forem calcular a área, a resposta tem que ser aqui, ó, a unidade está aqui, ó, centímetros quadrados, ou decímetros quadrados, ou metros quadrados, ou quilômetros quadrados, enfim, tudo é elevado ao quadrado. Quando for volume, vai ser centímetros cúbicos, ou decímetros cúbicos, ou milímetros cúbicos, ou enfim, vai ser tudo cúbico, tá bom? Então a área é elevada ao quadrado. Mas por que isso, professor? Porque a área tem só apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Então por isso que nós temos aí as dimensões em centímetros quadrados. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, turma? Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui, ó, uma lata de óleo. Isso aqui é essa lata. Não sei se vocês conseguiram ver, mas se vocês conseguiram, vocês estão de parabéns, que a geração de vocês é um pouquinho jovem, né? Brincando, gente. Olha só, uma lata de óleo tem uma base de 8 centímetros de diâmetro e 19 centímetros de altura. Calcule. Bom, o que quer que nós calculamos aí, professor? Qual é o cálculo que está sendo solicitado? Primeiro, quer que calculamos a área da base. Como é que eu faço para calcular a área da base? A área da base dessa lata de óleo, que vocês podem verificar, que é um círculo. Na verdade, são 2, né? São 2 círculos. Então, vamos ter aqui a fórmula. A área da base é igual a πr ao quadrado, né? Então, a área da base é igual a π vezes, que nesse caso, o diâmetro é 8. Então, se o 8 é o diâmetro, o raio é 4. Porque 2 vezes 4 é 8, né? E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a área da base é 16, porque 4 ao quadrado dá 16 vezes π. Mas quanto vale o π? O π equivale a 3,14. Então, 16 vezes 3,14 vai ser igual a 50,24 centímetros quadrados. Então, qual é a área da base? A área da base é 50,24 centímetros quadrados. Certo? Agora queremos calcular o próximo item, que é a área lateral. Então temos aqui a área lateral, né? É 2 vezes π vezes r vezes h, né? Lembrando que a área lateral nós temos o π, que é 3,14, temos o raio, que é 4, e temos a altura, que é 19, conforme a questão nos indicou, né? Então, a área lateral é igual 2 vezes 3,14, professor. Vou até colocar aqui, ó, na forma, para você entender como que foi feito esse cálculo. Vamos colocar aqui a setinha para você entender. Aqui, acredito que essa seta aqui vai melhorar a situação. Beleza. Esse aqui, ó, 2 vezes 3,14 deu 6,28, certo? Beleza. Agora, 6,28 vai multiplicar por 4, vai dar 25,12, tá bom? Aqui, ó.
e 25,12 multiplicado por 19 vai dar 477,28 centímetros quadrados. Essa aí é a área lateral dessa figura, né? Desse cilindro. Beleza, turma? Tranquilo? Então, vamos lá na sequência. Próximo item. Acompanhe aí. Se a questão pedir para calcular a área total dessa mesma figura, dessa lata, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Soma da área da base mais a área lateral. Então, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? Temos aqui, ó, 2 vezes 50,24 centímetros quadrados mais 477,28 centímetros quadrados. Só uma informação, gente. Professor, o senhor falou que a área da base são 2, gente. Só posso utilizar para 2 se pedir a área total. Mas se a questão pedir somente calcule a área da base, você vai fazer o cálculo apenas para uma, tá bom? Agora, se a questão pedir para calcular a área total, você vai ter que multiplicar por 2, porque são 2 bases, tá bom? A área lateral nós já temos 477,28. Com isso, nós vamos ter 2 vezes 50 vai dar 100,48 mais 477,28, né? Considerando aí o valor decimal. Então, somando aqui, nós vamos ter 577,76 centímetros quadrados. Essa é a área total dessa lata de óleo. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora peço que você pegue o seu livro didático e acompanhe a nossa correção aí, tá? Livro didático, página de número 50. Página 50, temos uma pergunta aí abaixo na página 50. Vamos fazer a leitura e a interpretação aqui juntos. Em um cilindro reto, qual é a relação entre a medida da altura e da geratriz? Bom, temos aqui a nossa solução. Novamente, em um cilindro reto, qual é a relação entre a medida da altura e da geratriz? Então, olha aí, turma. A medida da geratriz de um cilindro reto é igual à medida de altura. Essa informação nós começamos falando lá no começo da aula, né? Nós começamos mostrando para vocês. Ou seja, H é igual a G, certo? Que é a geratriz. Beleza? Página 51. Temos lá na página 51 a seguinte pergunta. Letra A, na página 51. Quais são as medidas dos lados desse retângulo? Nós temos uma figura aí, certo? Então, temos a nossa possível resposta para a situação. Um dos lados é igual à altura do cilindro e o outro é igual ao comprimento da circunferência da base, C é igual a 2πr, certo? Então você vai completar aí, ó, no seu livro didático, tá bom? A letra A, tá aqui a letra A, e esse aqui é do item na página 50, tá bom? Então, página 50 está resolvido o item, é exemplo, né? E página 51 temos exemplo A, já está resolvido. A letra B. Letra B, página 51. Qual é a área da superfície lateral do cilindro? Essa aí é a fórmula que nós estudamos agora há pouco, né? Então, a área da superfície lateral corresponde à área do retângulo, certo? Com isso, nós vamos ter aí, ó, a área lateral é igual a 2 vezes π vezes r vezes h. Onde πr, né, 2πr é a base e h é a altura, tá bom? Bom, na mesma página temos a letra C. Qual é a área ocupada pelas bases? Gente, a área ocupada pelas bases a área da base é πr ao quadrado, que isso aqui, vocês lembram, né? Que é a área do círculo. Então, a área da base é igual a 2πr ao quadrado. Ou seja, 2 vezes a área da base é igual a 2 vezes πr ao quadrado, que é a nossa fórmula para a área da base total de um cilindro. Beleza? Tudo bem, turminha? Tranquilo, né? Então, essa aí foi o nosso estudo de hoje, tá bom? Em relação ao cilindro, superfície, também nós fizemos o cálculo. Na próxima aula vamos falar sobre o volume do cilindro. Agora vamos lá para a atividade de hoje. Pegue aí a sua agenda e faça o livro didático questões 1 a 3, tá bom? Página 52. E o livro de atividades as questões 21 a 28, 15 a 17. Lembrando, essas 3 questões aqui vocês vão resolver e me entregar agora. E essas questões aqui vocês vão resolver e entregar na próxima aula, tá bom? Então não esqueçam disso. Só lembrando que estarei enviando também para vocês a atividade para vocês fazerem no caderno, tá? Na sequência vocês estarão recebendo aí a atividade para resolver no caderno. Beleza? Bom,
Então me despeço por aqui, meu muito obrigado pela sua participação. No nosso próximo encontro nós estaremos falando muito mais aí sobre a parte de matemática, principalmente da geometria espacial, tá bom? Meu muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma.